A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 6 das lições bíblicas jovens, que tem como título A Natureza da Sabedoria e o Sentido da Vida. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema Alcance um futuro feliz e seguro. Conselhos de Salomão no livro de Provérbios. Um convite à sabedoria e às promessas de proteção. E hoje chegamos na lição de número 6. Estaremos comentando a lição que tem como tema a natureza da sabedoria e o sentido da vida. Pois bem, meus amados irmãos, nesta lição nós estaremos focando em uma seção do livro de Provérbios, capítulo 8. Então, a lição de hoje nós iremos focar neste capítulo de número 8, especificamente os versículos 22 aos versículos 31, que esta seção é tida pelos estudiosos como o centro, vamos falar assim, como o coração de todo o livro de Provérbios. Então, se pararmos para pensar e perguntar qual o cerne do livro de Provérbios, pois bem, capítulo 8, versículo 22 ao versículo de número 31. Por quê? Porque justamente nesta sessão a sabedoria ela está sendo apresentada em primeira pessoa e no singular, e mostra que ela estava antes e durante todo o processo de criação de Deus. Então, por isso, a sabedoria, especificamente esta seção de Provérbios, ela é interpretada justamente à luz de Jesus Cristo como Verbo encarnado, ou seja, a própria sabedoria encarnada, a própria sabedoria manifesta a todos os seres vivos Jesus Cristo. Então, essa sabedoria divina, meu irmão, carrega consigo justamente a beleza de Deus. Por isso, o autor inicia a lição falando no primeiro ponto sobre Deus, a fonte geradora de sabedoria, e vai mostrar aqui a importância de Provérbios, capítulo 8, versículo 22 ao versículo de número 31. Como falamos anteriormente, os estudiosos têm essa seção como a mais importante do livro. E isto ocorre porque o sábio ele começa a descrever a existência da sabedoria desde a antiguidade, ou seja, desde sempre ela foi possuída e ela foi ungida pelo Senhor. Então, o capítulo 8, ele afirma exatamente que o Senhor, Deus, é a fonte de sabedoria. Então, nesse sentido, nós vemos que a sabedoria verdadeira, ela só pode ter origem no próprio Deus. Então, outra questão importante que nós devemos notar nesse trecho é justamente a ação presente, que é encontrada justamente, como falamos na introdução, que ela é tratada na primeira pessoa. Ou seja, a gente já vê isso já no capítulo 8, versículo 22, que fala que o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Então, neste trecho aqui em Provérbios, meu irmão, a sabedoria ela aparece como sujeito das frases, porque ela está sendo retratada justamente em primeira pessoa e nós percebemos ali, fazendo análise, vamos falar assim, sintática do texto, vamos ver que ela está exercendo a função de sujeito, ou seja, ela que determina a ação, ela que faz a ação, ela que toma o ponto de partida, ou seja, e justamente esse sujeito vai revelar que pertence ao Senhor antes mesmo da criação. Então esse sujeito revela que pertence ao Senhor, antes da criação. Então nós estamos falando aqui justamente da a sabedoria, ela já existia com Deus antes mesmo de seu ato criativo. Então isso que o texto aqui vai nos mostrar. Então Provérbios capítulo 8, esse trecho do versículo 22 ao 31 é de suma importância. O autor prossegue falando sobre a sabedoria gerada e criada por Deus. Esta seção aqui, ela também vai nos mostrar que o próprio Senhor gerou a sabedoria. No contexto do capítulo 8, é exatamente o que o sábio quer mostrar. Ou seja, ele quer mostrar justamente que o Senhor é a fonte da sabedoria e que ela sempre esteve com ele
antes do início de tudo. Então, essa relação entre Deus e a sabedoria revela naturalmente a noção de que tudo que vemos como obra da sua criação, como nós vemos o céu, a terra e o mar, é fruto e consequência da sabedoria infinita. A palavra de Deus vai nos falar justamente nesse trecho de Provérbios que ela é desde a antiguidade, ela foi ungida, ela é antes de haver abismo, ela foi gerada e ainda ela não tinha feito a terra. Então tudo isso converge bem, meu irmão, para esse sentido. Então por isso a verdadeira sabedoria ela só pode ter origem o Deus Criador. E ela estava com o Senhor Deus antes mesmo de o mundo visível existir. O autor encerra o primeiro ponto falando sobre a sabedoria e o processo da criação. Neste ponto aqui é justamente o paralelo que nós vamos fazer, como nós vimos já na introdução desta aula, que a sabedoria aqui ela está personificada em uma pessoa. E essa personificação da sabedoria, o autor vai fazer justamente esse paralelo com o que João escreve no seu primeiro evangelho, no evangelho de João, que na verdade ele só escreveu um evangelho e 3 cartas. Então, no evangelho de João, João vai mostrar justamente que o verbo que se fez carne é justamente a sabedoria encarnada em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, por isso que toda essa descrição da sabedoria ela tem uma referência justamente com o Evangelho de João, principalmente nos versículos 1 a 13 de João, capítulo 1. Meu irmão, também é interessante a gente observar que os versículos 30 e 31, a sabedoria ela aparece como uma aluna, que ela aprende com o Criador e que se alegra e participa de todo o processo da criação. Então, neste ponto aqui da lição que o autor vai mostrar, a sabedoria e o processo da criação, vai mostrar justamente que a sabedoria ela estava desde antes de todas as coisas, ou seja, desde a eternidade ela estava com Deus. Por isso, hoje, nós seguimos essa linha, né, da sabedoria personificada ali, representando justamente o Cristo encarnado, ou seja, que estava com Deus antes de todas as coisas, e sempre esteve com Deus desde a eternidade, então viu e fez todas as coisas justamente com Deus. Por isso, entendemos e compreendemos que a sabedoria que está aqui sendo personificada na figura de uma pessoa é o próprio Senhor Jesus Cristo. O ponto 2 vai falar sobre o privilégio que a sabedoria traz, vai falar sobre a beleza de saber. Porque o capítulo 8 de Provérbios vai mostrar justamente a beleza da natureza divina da sabedoria e o quanto é um privilégio adquirir essa sabedoria. Então é importante ressaltar, meu irmão, que o dom de saber, de conhecer, inteligir, ou seja, de articular a cognição com a realidade, é justamente um privilégio da espécie humana, porque a espécie humana ela é a única detentora dessa capacidade na criação. O ser humano é o único que consegue distinguir, ele não age por instinto, mas ele age por cognição, ele tem a capacidade de escolher entre uma coisa e outra. Então a reflexão justamente sobre a vida, sobre a morte, é própria do ser humano, porque ele olha para o sofrimento a partir da tomada da consciência da dor, faz com que o ser humano lamente. Então, quando chora, quando sente a dor causada por um evento contingente, isso mostra justamente a capacidade que o ser humano tem de correlacionar as coisas, que ele tem essa facilidade de conhecer, de articular justamente a capacidade cognitiva de sua mente com a realidade. Então, ele é o único ser capaz de experimentar e de entender tudo aquilo que está à sua volta e fazer distinção e juízo de valor, porque ele tem a capacidade cognitiva. Então, isso aqui é a beleza de saber. E tudo que ocorre na vida do ser humano, meu irmão, este tem a capacidade, justamente, ele tem a capacidade de abstrair por meio da cognição, e ele vê ali com as emoções, com os sentimentos, e isso tudo desdobra em vários comportamentos, e só o ser humano tem essa capacidade. A espécie humana também está capacitada nesse processo de tomada de consciência, porque ele reflete sobre os erros, ele reflete sobre os acertos das suas escolhas, e ao mesmo tempo ele
aprende com eles para tomar uma decisão. É a capacidade que o ser humano tem de escolher, de tomar decisões. Isso está na Bíblia, justamente na parábola do filho pródigo, que Cristo mostra, né, que ele caiu em si e toma a decisão de voltar, ou seja, é a capacidade cognitiva que o homem, a espécie humana, tem. Outra capacidade própria do ser humano é, a partir da criação, ele percebe a realidade da existência do Criador, daquele justamente que ordena todas as coisas. E isso é o que Paulo escreveu, né, em Romanos capítulo 1, versículo 19 e 20, que fala que porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as coisas invisíveis deste mundo, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, ela se entende justamente e claramente se vê pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Então o homem tem a capacidade de compreender e olhar ao seu redor, mesmo que ninguém fale uma palavra de Cristo, mas ele entende que por trás de tudo isso tem uma mente superior, seja Deus, que criou todas as coisas conforme nós vemos. E o autor prossegue falando sobre a beleza de aplicar a sabedoria à realidade. E por que esse ponto aqui? Porque sabedoria não é só conhecer, sabedoria não é só pensar, não é só inteligir, mas também tem a ver com a aplicação do pensamento justamente à situação concreta. É a capacidade de tomar aquele pensamento virtuoso e aplicá-lo em uma situação concreta para que gere uma ação virtuosa. Então, a beleza da sabedoria está justamente em aplicá-la a um problema concreto da vida e, ao mesmo tempo, contemplar a sua solução. Então, as orientações trazem segurança em nossa caminhada e, assim, assemelhamos-nos à fortaleza de uma rocha que não se abala. É o que Cristo falou, né? Que aqueles que ouvem as suas palavras e as praticam, ele vai assemelhá-lo a um homem que construiu a sua casa numa rocha e veio a adversidade, né, as intempéries da vida, e ela permaneceu de pé, porque soube aplicar a sabedoria à sua realidade, ou seja, essa é uma parte importantíssima, porque sabedoria não é só conhecer, pensar, falar, tomar decisões, não, é saber usá-la na vida concreta, em situações concretas, justamente para gerar ações virtuosas. E o autor encerra esse tópico falando sobre a beleza de estar consciente a respeito do propósito das coisas. Neste ponto, nós vamos ver que, além de conhecer e de aplicar a sabedoria, outra beleza que nós podemos contemplar nela é a tomada de consciência do propósito das coisas. E nós falamos sobre isso e repetimos novamente que só a espécie humana é dotada por Deus para essa capacidade. É certo que o pecado ele macula muitas vezes as tomadas de decisões. O pecado faz com que o homem faça escolhas erradas. Entretanto, a responsabilidade é individual de cada um, porque cada um escolhe de acordo com os seus desejos, os seus anseios. E o crente que tem a Deus em sua vida, ele tem que desenvolver justamente essa sabedoria para que venha fazer aquilo que é virtuoso para o Senhor. Então, neste ponto aqui que fala que a beleza de estar consciente a respeito dos propósitos das coisas é justamente isso, é alinhar a nossa vontade, alinhar os nossos desejos, a vontade e a soberania de Deus. Então, meu irmão, a vida no mundo que honra a Deus, ela só faz sentido quando cada um está agindo segundo o seu propósito, segundo a sua função. E só o ser humano ele pode ter consciência disso. E o autor vai perguntar, né, e qual é a propósito, qual é o sentido da vida. Por isso ele vai entrar no último tópico da lição, que vai falar sobre conscientizando-se do sentido da vida. É sábio compreender o sentido da vida. Sim, Provérbios 8, versículo 35 fala que porque o que me achar, achará a vida e alcançará favor do Senhor. Então, quem acha a sabedoria, acha o sentido da vida, o seu propósito a ser desenvolvido no mundo. E a sua vida, meu irmão, não é como se fosse perdida, mas achada. Ela recebe um sentido digno de ser vivida. Então, o que eu tenho que entender sobre essa parte aqui, que eu tenho que compreender o sentido da vida, é saber qual é o propósito de vida que Deus quer para mim.
E isso o autor vai trazer aqui um exemplo justamente de Viktor Frankl, que foi um homem que viveu em centro de concentrações, né? Os nazistas ali quando perseguiam os judeus, e ele fez parte daquele centro ali, ele estava como um detento ali preso, né, pelos judeus, e ele escreve livros, e tem um livro dele que é um dos mais conhecidos, que é O Sentido da Vida, e em um trecho desses livros ele vai mostrar, né, que aquelas pessoas que se mostravam mais aptas a sobreviver, ainda mais em tais situações limite, né, foram aquelas que reafirmam, ele fala, né, estavam orientadas para o futuro, para uma tarefa que os esperava mais adiante, para um sentido que elas desejavam realizar. Então isso aqui está mostrando que quando a pessoa tem um propósito, um sentido de vida, meu irmão, fez com que aquelas pessoas tirassem forças da adversidade para viver e não morrer, ou seja, estava uma situação que provavelmente muitos iriam ser levados à morte, mas o desejo de viver fez com que aquelas pessoas ali perseverassem, tendo o sentido da vida. E justamente o contrário também é verdadeiro, porque a ausência do sentido de vida, ele também é responsável pelo sofrimento de muitas pessoas. E isso é o que ele via ali justamente nos centros de concentrações. Então essa ausência de sentido, meu irmão, ela é mais comum do que se pode imaginar. Então, como podemos ver, ela não tem classe social, né? A falta, a ausência de sentido da vida, ela independe de classe social, ela independe de ideologia política, ela independe de cor. Então, o que nós temos que perceber aqui é que ela pode se abater sobre uma pessoa de fé, que alguma vez experimentou um momento delicado e não percebe mais nenhum sentido para continuar a fazer o que deveria fazer. Ou seja, o que o autor aqui está querendo nos mostrar é justamente que o sentido da vida, muitas pessoas ficam nessa ausência desse sentido de propósito na sua vida. E isso não acontece somente com aquelas pessoas que são descrentes, que não professam a Deus. Mas essa ausência de propósito muitas vezes alcança pessoas dentro das igrejas, daquelas pessoas que estão dentro da igreja, estão vivendo sem sentido de vida, e isso faz com que as pessoas não tenham perspectiva quanto ao futuro. Então isso é um perigo quando não se tem um propósito para a sua vida. Então a ausência de sentido, ela alimenta justamente essa sensação de vazio que corrói a alma de uma pessoa. Então por isso, ou a pessoa passa a seguir justamente as ações de outras, sem pensar nas consequências que pode advir, ou ela aceita fazer absolutamente o que a outra tribo está exigindo que ela faça. E de acordo com a sabedoria bíblica, ninguém faz com a própria vida o que uma tribo faz. Nem o que a tribo quer que você faça, mas você faz o que Deus quer, e assim a vontade dele passa a ser a sua também. E dessa maneira encontra o sentido da vida em Deus, é uma das coisas mais importantes para manter a jornada equilibrada e segura. Então, o sentido da vida, como nós estamos falando aqui, é justamente a finalidade da vida, ao objetivo, ao propósito de viver. Então, para o crente, para o cristão, encontrar a sabedoria fundamental da vida é encontrar-se com Cristo. A verdadeira sabedoria é encarnada. Então, por isso, de acordo com o Novo Testamento, Jesus é o sentido da vida de todo cristão. Ele é a pedra fundamental de todo sentido, é o centro de onde tudo é ordenado. É o eixo de nossa vida, é o ápice da nossa experiência. Quem não está em Cristo, por outro lado, está correndo o risco de falsificar o sentido da sua vida, ou fabricar artificialmente e até mesmo fantasiá-lo. O autor prossegue falando sobre a vocação na vida. Viver em Cristo e para Cristo como sentido de nossa existência é a primeira etapa para descobrir a vocação de nossa vida. E aqui entra uma pessoa divina fundamental para gerar em nós a nossa vocação, que é o Espírito Santo. E neste ponto aqui, o autor vai citar justamente alguns relatos das Escrituras para nos mostrar como o Espírito Santo age na vida das pessoas, justamente para vocacionar elas naquilo que ela tem de vocação natural. Ele vai citar o caso de Bezalel, né, que era um artífice,
um artífice que foi levantado por Deus ali na época de Moisés para construir os utensílios do tabernáculo. Mas observe que ele já era artífice, porque ele tinha um dom natural, tinha uma vocação natural. Entretanto, o Espírito Santo vem sobre ele e enche-o para que ele venha desenvolver, para fazer a obra de Deus, ou seja, Deus estava usando ele justamente na vocação a qual ele tinha. O sentido da sua vida era aquela profissão que ele já estava exercendo, vamos falar assim, ele tinha um propósito na sua vida, um propósito na sua vida corriqueira. Entretanto, Deus usou ele justamente para viver a sua vida, cumprindo o seu propósito, mas também fazendo a vontade de Deus, que era justamente fazer os utensílios. Então, aqui está justamente nos mostrando que essa capacidade espiritual, né, de uma pessoa para desempenhar uma tarefa no serviço de Deus. Então, essa capacidade, ela não ocorre apenas em uma tarefa espiritual, mas também prática. Não é? Bezalel, ele foi capacitado pelo Espírito Santo com sabedoria para, como um excelente artista, desenhar peças de ouro, de prata, de bronze, bem como de madeira. Então ele foi capacitado pelo Espírito Santo para ser um artista, que era o que ele já era, mas para ser um artista a serviço da obra de Deus. E no Novo Testamento nós vemos também Paulo usando e sendo capacitado pelo mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, para desenvolver uma série de dons na área de serviço. Ou seja, Paulo, ele desempenhava a sua vocação que ele já tinha antes de se converter a Cristo, sim, porque ele era um doutor da lei. E Deus pega a sua capacidade intelectual, cognitiva, de saber se expressar que ele tinha e usa para benefício do reino de Deus. Então aquilo foi colocado para a vida de Paulo, mas ele não deixou de exercer a sua capacidade que ele tinha, ou seja, o seu propósito de vida como ele tinha antes, que era estudar para ser um doutor da lei, e de fato ele não se tornou doutor da lei conforme era a época, né, os fariseus, mas ele se tornou um doutor da lei para a glória de Deus, ou seja, um pregoeiro do evangelho de Cristo. O autor encerra a lição falando que o Espírito Santo gerando motivação, que é outro ponto, né, precioso na conscientização do sentido da vida, bem como da descoberta da vocação, é justamente saber que o Espírito Santo que nos motiva ao esclarecer em nosso coração sobre a vocação que devemos escolher. Então é importante perceber que não estamos sozinhos para encontrar nossa vocação. E isso acontece justamente quando nós estamos na idade tenra da nossa vida, né, passando da adolescência para a juventude, e nós ficamos às vezes ansiosos com esse vazio de crise existencial, buscando sentido para a vida. O crente, ele tem essa vantagem. Que vantagem é essa? É que o Espírito Santo está habitando nele e o Espírito Santo ajuda ele a encontrar justamente essa vocação para desenvolver tanto na obra de Deus, a sua vocação, quanto também no mundo secular. E muitas das vezes, como nós falamos, o caso de Paulo, o caso de Bezalel, foram usados por Deus na vocação que ele tinha já inata de si, ou seja, seus dons naturais foram usados para a obra de Deus. E Deus pode fazer isso? Pode, mas também Deus pode me usar na minha área secular, em uma área que não tem nada a ver com a área espiritual, mas eu posso ser usado ali da minha forma, né, ali fazendo os serviços, trabalhos seculares para a glória de Deus, porque quando nós fazemos tudo bem feito e tratando bem as pessoas, cuidando, fazendo nosso serviço como deve ser feito, isso vai trazer visibilidade e as pessoas vão entender que eu faço aquilo ali, que você faz aquilo ali justamente porque é um servo de Deus. Mas você também pode atuar naquilo que você faz para a obra de Deus. Então, Deus tem a sua multiforma de trabalhar. Então, essa lição veio justamente para mostrar que nós temos que entender e procurar esse sentido da vida, essa vocação, né? E como conclusão, Deus infundiu em nós a capacidade de pensarmos, de conhecermos e sabermos, ao mesmo tempo que infundiu em nós a capacidade de tomar o que pensamos, conhecemos e sabemos e assim aplicarmos tudo isso ao problema concreto. Ele também infundiu em nós a capacidade de compreendermos o propósito, de compreendermos a finalidade das coisas para. A partir daí, nós agimos da maneira mais adequada, da maneira mais virtuosa e prudente possível. E tudo isso se expressa com a sabedoria bíblica, que estava com Deus desde sempre e que se manifestou em Jesus Cristo, nosso Senhor. É justamente a sabedoria do alto.
Essa sabedoria do alto, ela permite nos conhecer o sentido de nossa vida, que em primeiro lugar está fundamentada em Cristo. Nele, sob orientação e chamamento do Espírito Santo, nós vamos descobrindo o dom vocacional que nos foi dado por Deus, o Senhor. Então, por meio dela, nós compreendemos para que nascemos, para que crescemos e para que vamos nos desenvolver, e procuramos sempre honrar essa vocação divina, justamente para glorificar o nome do Altíssimo. Então, é próprio de uma pessoa sábia compreender a tarefa que a auto realiza e a vocação em que tudo faz sentido para ela. Então, este, minha irmã, é justamente o resumo, né, a conclusão da nossa lição de número 6 das lições bíblicas jovens. E hoje comentamos a natureza da sabedoria e o sentido da vida. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.